Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, à casa, ao público presente, a quem acompanha a gente. É triste usar o nosso tempo para debater uma pauta para a educação que não seria a importância atual que era se discutir os investimentos, o desmonte, os maltratos e o inimigo imaginário que o governo federal atual está criando contra a educação, professores e outros. A pauta era para ser essa. Era para discutir isso, para melhorar a formação, a continuidade, o método, tantas outras coisas. Mas resolvemos aqui atacar mais uma vez, Coronel Lee, a pauta moralista, que é isso. E eu vou fazer análise desse processo em duas formas. Primeira, na jurídica, que uma lei é responsabilidade nossa trabalhar a questão legal. Primeiro, inconstitucional e com vício de iniciativa. O artigo 206, incisos 2º e 3º da Constituição, estabelece os princípios que devem reger a educação brasileira. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a diversidade de ideias e de concepções pedagógicas. Existe também a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, número 93/94 do ano de 96, que trata disso também. Aliás, determina que os currículos terão as diretrizes nacionais, ou seja, compete a âmbito nacional essa discussão. E a gente está aqui, forçando, talvez para gravar um vídeo no Facebook, talvez para soltar no grupo do Zap Zap e provar para um determinado campo eleitoral que eu sou isso, estou fazendo isso, mesmo que é contra a lei. Aliás, tem horas que nem se preocupa com a lei, se preocupa com a fama momentânea. Essa é a verdade que está correndo. Quero também dizer que tem problemas de vício de origem com referência à Constituição Estadual. Alguns não colocaram essa parte aqui. O projeto original, o 606, que está sendo votado hoje, do deputado Ricardo Arruda, em seu artigo 1º, fica criado no âmbito do sistema educacional, sistema estadual de ensino, o programa Escola Sem Partido, atendidos os seguintes princípios. É esse que está votando hoje. O substitutivo não está em pauta. E nele, a gente viola o artigo 66, inciso 4 da Constituição Estadual, que diz que a criação, estruturação e atribuição das secretarias e órgãos do Estado é da administração pública, do governo. Portanto, também é uma pauta que não deveria estar aqui. Quanto à questão jurídica, a gente já tem fatos semelhantes julgados pelo país. Primeiro deles, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde julgou institucional o mesmo projeto em Volta Redonda. O STF, por meio da ADIM 5537, derrubou e julgou inconstitucional no estado de Alagoas, aprovado pela Assembleia. Aqui no Paraná, temos decisões também do STF contra ilegalidades semelhantes nas cidades de Foz do Iguaçu, Paranaguá e Santa Cruz do Monte Castelo. Além disso, o Tribunal de Justiça do Paraná, em primeira instância, suspendeu essa discussão na Câmara de Curitiba. A OAB tem posição clara quanto a isso pela inconstitucionalidade. E o Ministério Público manifestou, inclusive na audiência pública que a gente fez, que irá atuar judicialmente e extrajudicialmente para coibir qualquer tentativa de proibir o controle de conteúdo pedagógico. Ou seja, juridicamente, já não tinha que ter essa discussão. No mérito, quero lembrar que a Escola Sem Partido me lembrou um conto de Roberto Drummond, escrito em 75, que trata da morte de DJ em Paris. O título, A Escola Sem Partido, assim como o conto A Morte de DJ em Paris, remete diretamente a uma ideia, no caso do livro, que o DJ ou alguém tivesse falecido em Paris. E quando a gente vai ler, quando a gente vai se aprofundar, a gente entende que não é nada disso. Primeiro, que o conto falava de um mundo imaginário que vivia DJ. E esse conto, tão maravilhoso, tinha horas que ele não sabia se o que ele fazia era real, era sonho ou era alucinação. E eu tenho uma certeza absoluta aqui. A Escola Sem Partido beira a alucinação. De criar
ideias, de não se ter comprovação do que existe e ficar dizendo que existe doutrinação. Primeiro, porque se baseia em muita fake news, muita fala. A gente já viu esse retrato nas eleições. E a gente não pode perder tempo com isso, tem que perder tempo com coisa séria. Se tinha denúncia, foi omisso e não fez no tempo certo para o órgão que devia. E não vem hoje com discurso político aqui, pregar de moralista. Segundo, o que querem, na verdade, é acabar com a diversidade de pensamento, o pensamento crítico nas escolas. E sim, fazer com que disciplinas importantes como filosofia, história e sociologia tenham prejuízo contra a serem tratadas dentro da sala de aula. O método que eles colocam não é nada claro. Inclusive, na audiência pública, a pessoa que representava o MBL disse: não está claro como serão classificadas as denúncias de quem irá julgar. Ora, se nem os proponentes sabem disso. Foi fala aqui dentro. Ainda, escola sem partido. Escola sem partido é mentira. É escola com partido único. E o exemplo maior disso foi quando o ex-ministro da Educação, Vélez, pediu para gravar as crianças, cantar o slogan da campanha do Bolsonaro e mandar para lá. Isso é escola com partido. E partido de um lado só. Isso é escola com partido. Isso é escola com partido. Do mais, toda vez que tem assunto importante, a gente cria uma cortina de fumaça. Uma hora é que o menino veste azul, a menina veste rosa. Outra hora é o presidente pedindo para rasgarem a página de educação sexual das cartilhas. E educação sexual é tratar o futuro, prevenção. E não é nada do que se quer distorcer ou deturpar da realidade. Outra hora é proibir a publicidade em livro didático e remover trechos que falam do debate da violência contra a mulher ou reescrever uma história do golpe de 64. Toda vez, e no fundo, ocorre o desmonte da educação, ocorre menos dinheiro e a criminalização da educação e principalmente das universidades. Concede-me uma parte, deputado? Para finalizar, eu já falo. Se a gente aprovar essa lei da forma que está aqui, a gente vai ter que ampliar. E se hoje tem escola sem partido, tem que ir para o quartel sem partido também, tem que ir para o templo religioso sem partido e etc. Por quê? Porque o ensino superior. E por que a educação? Porque essa raiva do ambiente escolar. Para finalizar, quero dizer uma coisa, para muitos integrantes e defensores do governo federal. Quando as universidades de um país viram inimigos de um governo, é porque esse governo já virou inimigo do povo há tempos. Miguel Nicolés. A parte, deputada Luciana. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, me somar a ele também, já deixar bem claro aqui minha posição contrária a esse projeto, porque nós vamos colocar realmente uma mordaça na educação do nosso estado do Paraná. Não podemos concordar com isso, e aqui nós temos que ter a responsabilidade no votar esse projeto. Dizer também, deputado, que quando a gente discute esse projeto aqui, perdemos, de certa forma, uma tarde debatendo, nós deveríamos estar aqui discutindo a falta de sala de aula, a falta de profissionais que nós temos na educação, a falta de uma valorização maior dos nossos profissionais, a violência que ocorre nas escolas nos dias de hoje. Nós precisamos estar debatendo isso, mas estamos aqui querendo impor mordaça, querendo proibir os professores, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, de pensar. A crítica gera conhecimento, gera sabedoria. Nós temos que defender isso. Nós não podemos, de forma alguma, concordar que as crianças, que os adolescentes, que os jovens sejam impedidos de pensar. Como que um professor vai trabalhar a questão da economia, uma conjuntura, a conjuntura nacional hoje, discutir a economia, discutir a política, discutir as injustiças sociais? Como que vai ser visto o pronunciamento desse professor? Então, nós precisamos, sim, dar liberdade para que os professores, para que os nossos educadores continuem trabalhando com a liberdade de poder continuar formando cidadãos e não robôs. Muito obrigado pela parte. Parabéns. Quero agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que a oportunidade de escolha, o livre pensamento, a liberdade de cátedra são essenciais para o desenvolvimento de qualquer nação, principalmente
no nosso caso que a gente está debatendo. Para concluir, deputado. Que eu sou um exemplo disso. Eu me formei em administração na Universidade Estadual de Maringá. Os autores que li, que tive oportunidade, que os professores colocaram, a maioria, não são os que eu sigo hoje. Falavam o Adam Smith da mão invisível do mercado, tinham outros que diziam outra coisa, mas eu tive a oportunidade de ler todos eles e escolher o caminho que eu quis. Se fosse pelo meu curso, em tese, eu não estaria aqui hoje nem desse lado, provavelmente estaria do outro lado. Mas quero dizer que foi graças à escolha e à democracia que eu estou aqui. Por isso, nosso voto é não, e que a gente perceba a importância desse tema para o futuro da educação paranaense e brasileira. Boa tarde.